Olá, você já está se preparando para o final da licença maternidade? Eu trouxe algumas dicas para te ajudar nesse processo do retorno ao trabalho. O primeiro passo é alinhar esse retorno ao trabalho, fazer um planejamento de como é que será esse retorno. Quem vai ficar com o bebê? Você pretende continuar amamentando ou não? Você vai ter intervalos durante o período de trabalho para amamentar o bebê, se essa for a sua vontade. Esse não é um processo que tem que ficar a cargo somente da mãe. Quando esse processo já está bem alinhado, o segundo passo é você se preparar para esse retorno ao trabalho. E como é que você vai fazer isso? Com uma adaptação prévia. Da mesma forma como o bebê se adapta à creche, a criança se adapta à escola, também existe a preparação da mãe. Como é que você vai se preparar para esse retorno? Você inicia um movimento de ficar distante do bebê alguns momentos por dia, de preferência deixando esse bebê com a pessoa que vai cuidar dele no seu retorno ao trabalho. Então, se ele vai ficar numa creche, se ele vai ficar na casa dos seus pais, independente do lugar em que ele vai ficar, que você estabeleça ali alguns horários para que você saia um pouco antes do retorno ao trabalho, que você saia por meia hora, que você saia por uma hora para fazer alguma outra tarefa. Passar por essa adaptação também com os seus horários vai te ajudar a adquirir confiança nesse processo. Você vai começar a lidar com as possibilidades que acontecem, vai começar a perceber quais são as intercorrências que podem acontecer durante o dia e estar mais preparada não só na prática, mas emocionalmente para esse momento também. Um dos erros muito grandes que acontecem quando a gente ignora esse passo é justamente deixar para se afastar do bebê pela primeira vez no retorno ao trabalho. Muitas vezes você já tem uma carga extensa de trabalho, uma carga de 8 horas de trabalho, de 6 horas de trabalho, de 4 que seja, porque isso para uma mãe que está 24 horas por dia com o bebê é muito. Muitas vezes a gente deixa essa carga horária para ser cumprida toda de uma vez. A gente não se preparou com outras atividades antes, a gente não se preparou em deixar o nosso bebê com outra pessoa antes. E quando você deixa para fazer essa separação somente no seu retorno ao trabalho, isso vai dificultar muito esse processo, porque mina sua confiança, você vai lidar ali com intercorrências que você não conhecia, intercorrências que você não esperava, porque a prática é muito diferente da teoria. É importante conhecer o seu bebê, conhecer a pessoa que vai cuidar do seu bebê, conhecer as possibilidades que acontecem nesse meio tempo. Claro que ser mãe é um processo de lidar com intercorrências, então você não vai conseguir se preparar para exatamente tudo, mas fazer essa preparação prévia vai te ajudar muito a lidar com esse retorno ao trabalho de uma forma mais saudável. O terceiro passo é você estabelecer o período em que você vai ficar inteiramente com o bebê. Especialmente quando a gente volta ao trabalho, o bebê e a gente mesmo sente essa saudade, sente essa falta do outro ali por perto, porque vocês criaram esse vínculo mãe e bebê, vocês estão na construção, aliás, desse vínculo. Enquanto você está com o bebê, evite telas, evite conversas paralelas sobre outros assuntos com outras pessoas. Seja esse período de meia hora, ou de 1 hora, ou 2, 3 horas com o bebê, estabeleça esse momento em que você vai estar ali inteiramente com o bebê. Isso não significa que quando você estiver com o bebê, você não vai fazer mais nada, mas é importante que você tenha esse momento para não fazer mais nada. Entendeu a diferença? Enquanto a gente está com o bebê, a vida está acontecendo, várias coisas estão acontecendo e isso é normal, mas é importante que você estabeleça alguns momentos para poder silenciar o que tem lá fora e ouvir a sua família, ouvir o seu bebê, criar aquele vínculo e se dedicar para essa manutenção do vínculo com o bebê. E o quarto passo é a prática. Nada vai te preparar integralmente para esse momento de retorno ao trabalho, mas tudo isso que eu citei antes vai te ajudar a fazer com que esse processo seja um processo mais leve. Mas é importante lembrar que a prática você vai se conhecer ali no dia a dia, que na hora que você retornar ao trabalho é que você vai de fato entender o que aquele retorno ao trabalho significa para você. Esse retorno ao trabalho pode significar uma nova fase positiva na sua carreira, uma fase em que você se depara ali com habilidades que você adquiriu durante essa maternidade, habilidades que você nem imaginava que você tinha e que vão te ajudar nesse retorno ao trabalho. Um exemplo, a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que na maternidade fica muito forte na vida de uma mulher. A capacidade da resiliência. Muitas vezes na nossa vida de mãe, especialmente nesse início, a gente passa por tantas transformações, a gente passa por tantos aprendizados, que em 1 ano do bebê parece que a gente já caminhou uma jornada imensa.
É muito grande a transformação que uma mulher sofre após ser mãe e muitas vezes essa transformação impacta positivamente no trabalho. Algumas coisas que pareciam ser gigantes antes, hoje ocupam um espaço muito menor no seu dia a dia. É importante que a gente saiba aproveitar essas potências, essas habilidades que foram construídas nessa maternidade. E anote os que eu vou te falar mentalmente, porque pode ser que isso aconteça, é muito provável que isso aconteça. Quando a gente retorna ao trabalho, a gente percebe que o filho acaba ficando mais manhoso quando ele chega nos nossos braços. Isso não significa que você o criou mal. Pelo contrário, significa que você construiu esse vínculo com ele de uma forma em que ele percebe ali em você o porto seguro dele. Então ele acaba lidando com frustrações no seu dia a dia, o que é normal, isso acontece também com você, mas ele lida com aquilo de uma forma menos intensa emocionalmente com as pessoas, mas quando ele te vê, ele consegue depositar em você toda essa carga de energia que ele tinha ao longo do dia. Então, se isso acontecer, acolha o seu filho, acolha esse momento, porque esse é o momento de vocês. Se você já teve essa experiência com o retorno ao trabalho ou está passando por essa preparação, conta aqui para mim nos comentários como é que tá a sua vivência hoje, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.